Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do IFTM Educa. Hoje com vocês eu trarei mais alguns tópicos da matéria de Lógica de Programação. Me apresentando, meu nome é Guilherme Martins, eu curso Sistemas para a Internet no primeiro período no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conhecido como IFTM. Bom, eu vou falar um pouco sobre as estruturas repetitivas. O que são estruturas repetitivas? São estruturas de controle que repetem um dado comando de acordo com a condição. Se a condição dessa estrutura for verdadeira, enquanto ocorrer a execução, ela irá se repetir até a condição der falso. Nós vamos falar sobre a estrutura repetitiva enquanto, a estrutura repetitiva para e a estrutura repetitiva até. A estrutura repetitiva enquanto. Primeiramente, eu lhes apresentarei sua sintaxe, que é bem simples. While, condição, ou seja, o que é o while? O while significa enquanto, em inglês. Enquanto a condição entre parênteses for verdadeira, ele executa o bloco de instruções, até a condição se tornar falsa. Nada muito difícil, eu irei demonstrar esse bloco para vocês como um exemplo mais para frente. Estrutura repetitiva para. Vou lhes mostrar sua sintaxe. For, valor inicial, condição, incremento. O que isso significa? For significa para, em inglês. Ou seja, para, dado um valor inicial, uma condição e um incremento, ele irá executar esse bloco de instruções. Ou seja, o for, ele vai executar caso a condição seja verdadeira, ele vai utilizar um valor inicial para executar as instruções, que será utilizado só na primeira execução, e esse valor inicial terá um incremento, ele irá somando mais 1 a cada execução que ocorra, somando ou subtraindo 1. O incremento é como se fosse um contador, ele é bem útil e não tem como executar um for sem ele. Estrutura repetitiva até. Demonstrando sua sintaxe. Do, bloco de instruções, while. Opa, teve até um erro aqui. O while não necessita do valor inicial e do incremento. Eu fiz o slide com esse erro aí. Vocês me perdoem. O que acontece? O do significa fazer. Ou seja, ele vai fazer esse bloco de instruções, as chaves, enquanto a condição dentro do while for verdadeira. A diferença do while para o while é que o do executa as instruções primeiramente, antes de checar o while, ou seja, ele pode executar o while antes de verificar se a condição é verdadeira. Bom, finalmente chegamos aos exemplos. Aqui eu vou executar esse algoritmo das 3 formas possíveis, com o while, com o for e com o do. Qual é o algoritmo? Mostrar na tela a frase IFTM educa N vezes, N fornecido pelo usuário. Certo. Vamos abrir aqui o Eclipse. Já estou com o Eclipse aberto
Para você é só abrir. Vou criar uma nova um novo arquivo. Vou chamar de exercício 2. O nome é facultativo, vocês colocam o que quiserem. Bom, certo. Vamos lá. Bom, checando o problema mais uma vez, mostrar na tela a frase IFTM educa N vezes. Certo. Primeiramente, o que precisamos? Precisamos que o usuário digite a quantidade de vezes que ele quer que a frase seja digitada. Ou seja, digite quantas vezes quer digitar a frase. Aqui tem aquele comandinho que eu ensinei para vocês antes, que é você cria a variável, vou chamar ela de vezes, trim fgets stdin, que pega o que o usuário digitar. Certo. Depois que o usuário digita quantas vezes ele quer imprimir a frase, nós vamos resolver esse problema primeiramente pelo while, na ordem das estruturas que eu lhes apresentei. Ou seja, nós vamos utilizar o while. Essa é a sua sintaxe. O que é necessário para podermos executar esse problema através do while? Bom, temos que executar, mostrar a frase IFTM educa N vezes. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiramente irei criar uma variável aqui em cima chamada contador. Eu vou atribuir o valor 0 a ela. O que acontece? Dentro da condição do while, eu vou colocar enquanto a variável vezes for maior que a variável contador, ele vai executar isso. Mas o que acontece? Se eu fizer só isso, ele vai executar esse while infinitamente, ele vai cair no loop infinito. E nós não podemos fazer isso. Então, eu vou criar um incremento para o contador aqui dentro. Contador recebe contador mais 1. Ou seja, o que tiver dentro do contador, sempre que executar, vai receber mais 1, cada vez que o while executar. Bom, deixa eu colocar aqui uma quebra de linha, só para poder ficar bonito. Vamos executar. Para executar, você clica em Run. E aqui mesmo, no primeiro botão, Run. Bom, eu quero que a frase seja digitada 5 vezes. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5. Diferente da estrutura condicional, o if, o while executa várias vezes, o if só executa uma vez e para. Bom, essa é a solução por while. Agora, vamos resolver utilizando o for. O for seria o correto a utilizar nesse caso. Cada estrutura tem um caso específico para ser utilizada. Bom, essa é a estrutura do for. Tá. O usuário foi lá e digitou a quantidade de vezes. O que acontece? O for ele vai simplesmente simplificar esse while aqui em cima. Que isso aqui é meio que uma gambiarra, criar esse variável contador aqui. For variável i igual a 0. Variável i é o nome que eu quis dar ao meu valor inicial. Vocês podem colocar qualquer coisa. Lembra que tem o valor inicial, condição e incremento? Então,
Por isso que eu estou utilizando esse variável i igual a zero. Para variável i igual a zero, variável i menor que a variável vezes, essa é a condição. Ou seja, o for vai executar n vezes enquanto o i for menor que a variável vezes. Variável i mais mais. Esse variável i mais mais é um incremento. É a mesma coisa que escrever isso aqui, só que simplificado. Ele vai printar a frase IFTM educa. Opa. Então, vamos executar ele. Deixa eu só botar uma quebra de linha aqui para poder separar os problemas. Aqui é o do while, né, que executou. Opa, o que aconteceu? Eu vou ter que tirar o while para ele não atrapalhar o nosso código. Vou comentar ele aqui. Pronto. Esse aqui é a execução do for. Ou seja, vamos executar de novo. Quantas vezes você quer digitar a frase? Está executando só isso aqui, ó. E isso aqui. Quantas vezes eu quero digitar a frase? Vamos digitar aqui 8. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O for executa mais precisamente esse caso. Agora, vou utilizar o do, que é uma estrutura bem mais específica. Ela é bem menos utilizada que essas outras duas estruturas. Vamos utilizar aqui o do. Do. O que ele tem que fazer? Do mostrar a frase IFTM educa n vezes. Ou seja, do while. Mas no caso do do, eu terei que fazer a mesma coisa que eu fiz no caso do while, criar uma variável zero e incrementar ela. Ou seja, variável contador igual a zero. Dentro do do, sempre que executar, a variável contador vai receber ela mesma mais 1. Enquanto a variável contador for menor que a variável vezes, ele vai executar o do. Vamos ver como é que fica? Vamos ver 4. Exatamente. Ele traz o mesmo resultado. Bom, e é isso aí. Para a aula de hoje, é só essa parte do conteúdo mesmo. Estruturas repetitivas. E... deixa eu passar aqui. Isso mesmo, eu já passei todo o conteúdo dessa aula. Então é isso, gente. Eu gostaria de deixar meu obrigado para vocês. Sintam-se à vontade para dar seus palpites e comentários sobre as videoaulas. Mais videoaulas como essa e mais informações vocês vão encontrar no site iftmeduca.com. E é isso aí, até a próxima.